Disciplina de análise instrumental, ajustes no fotômetro de chama. A fotometria de chama é a mais simples das técnicas analíticas baseadas em espectroscopia atômica. Nesse caso, a amostra contendo cátions metálicos é inserida em um aparelho. A amostra é aspirada para uma chama. Os elementos, ao receberem energia da chama, geram espécies atômicas ou iônicas excitadas, que retornam ao estado fundamental e liberam parte da energia recebida na forma de radiação, em comprimentos de onda específico de cada elemento químico. Os equipamentos convencionais são aptos para a determinação simultânea de sódio, potássio e lítio. Construído em chapa de aço e revestimento em epóxi, o fotômetro de chama tem uma longa vida útil e é um equipamento que não necessita de manutenção constante, o que faz dele um ótimo investimento. Porém, podem apresentar alguns lados negativos. O equipamento utiliza combustível, que na maioria das vezes é gás butano ou metano. O inconveniente é que pode ocorrer combustão incompleta, quando não há oxigênio suficiente para consumir todo o combustível, gerando monóxido de carbono, que é um gás venenoso, incolor e sem cheiro, hidrocarbonetos ou compostos orgânicos voláteis, VOCs, são produzidos pelo combustível que não queimou. Porém, podem apresentar alguns lados negativos. O equipamento utiliza combustível, que na maioria das vezes é gás butano ou metano. O inconveniente é que pode ocorrer combustão incompleta, quando não há oxigênio suficiente para consumir todo o combustível, gerando monóxido de carbono, que é um gás venenoso, incolor e sem cheiro, hidrocarbonetos ou compostos orgânicos voláteis, VOCs, são produzidos pelo combustível que não queimou. Se a quantidade de gás oxigênio for menor ainda, o produto será o carbono, no lugar de monóxido de carbono. Se a quantidade de óxidos de nitrogênio, que surgem quando o calor do equipamento une o nitrogênio e o oxigênio, contribuem também para a famosa névoa fotoquímica e para a chuva ácida. Para os seres vivos, elas são conhecidas por irritar a mucosa, além da liberação de metais pesados que podem causar contaminações e até morte. Pensando em como beneficiar o desenvolvimento sustentável e como diminuir os danos à saúde do analista e da população em geral, desenvolvemos um processo de purificação de resíduos gerados pelo fotômetro de chama. A ideia é acoplar um sistema de tubulação à chaminé do equipamento ou dos equipamentos. O gás liberado pela máquina irá passar por 3 sistemas de purificação. Primeiro, por um ímã magnético. O campo magnético nada mais que orienta todos os elétrons de uma determinada matéria para a mesma direção. Os elétrons ficam todos emparelhados pela matéria. Quando aproximamos a um ímã, matéria que naturalmente tem seus elétrons na mesma direção, também tem os elétrons de mesma forma. Por isso, que é algo metálico, gruda. Primeiro, por um ímã magnético. Um ímã é composto por 2 polos magnéticos. Ao manusear 2 ímãs, percebemos claramente que existem 2 formas de colocá-los para que esses sejam repelidos e 2 formas para que esses sejam atraídos. Isso se deve ao fato de que polos com o mesmo nome se repelem, mas polos com nomes diferentes se atraem. Terceiro, filtro de ar. Tem a função de separar e eliminar partículas impuras como fuligem e poeira aspiradas do equipamento,
garantindo que somente o ar livre de impurezas chegue ao meio ambiente. A estrutura externa pode ser construída por um corpo metálico ou plástico que garante não somente a forma, mas também o perfeito contato entre a estrutura externa, que limita o tubo, e o acesso de admissão à atmosfera. Basicamente, ele é formado por um papel plisado, como uma sanfona, e telas metálicas internas e externas, fixadas com papel de alta resistência, que atua como elemento vedador, para que o ar impuro não passe para fora do filtro. Por fim, o gás já purificado será liberado para o ambiente externo através de uma chaminé.